Quer sucesso de verdade? Pare de perguntar o que eu faço. A pergunta certa é: quem eu preciso me tornar? Você pode ter mais do que tem, só se virar mais do que é hoje. Sucesso não é sorte nem fórmula mágica, é autorresponsabilidade total. Você é o responsável pela vida que vive. Defina o que sucesso significa para você. Aí, coloque no papel, desenhe seu ponto A, quem você é agora, e o ponto B, quem você quer ser, e trilhe o caminho dia após dia. Clareza é decisão, não certeza. Comece a se transformar, o resto vem. Desenvolva-se, torne-se imparável.